Olá, muito boa noite. Estamos na nossa quarta aula de perseverança. A última aula vai ser revisão. E seja muito bem-vindo. Bom, na nossa série de perseverança, você que está aí em casa, seja muito bem-vindo. Agora o nosso fuso horário está muito melhor, porque nós estamos... Não, vamos lá. A primeira aula foi os 3 P's. Promessa, palavra, promessa, palavra, perseverança, promessa. A segunda palavra foi como ser uma fonte de perseverança, foi a segunda aula. A terceira, nós falamos, foi a aula passada, o ciclo da perseverança. Então nós estamos na nossa quarta aula, que a gente vai falar da perseverança na vida de Jesus. Amém? Eu quero, agradecer a Deus que as nossas aulas têm dado um super abençoado a vida de tantas pessoas, né? Então eu agradeço ao Senhor por vocês estarem aí buscando e querendo conhecer mais. Bom, vamos lá, amém? Vamos orar para começar. Você que nunca nos acompanhou, fecha o teu olho também. Vamos ter um momento de oração juntos e vamos começar nosso estudo, amém? Amém. Vem aqui, meninas, vamos ter um momentinho de oração. Senhor, Pai, nós te agradecemos por esse tempo que nós podemos reservar para estar contigo, Senhor. Senhor, nós sabemos que tudo provém de Ti, Senhor. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes, Pai. Nós queremos agora nos limpar do nosso dia, das nossas preocupações, daquilo que toma conta do nosso tempo, Senhor. E colocar o Senhor como prioridade nesse tempo agora, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos corações. Queremos entregar agora, Senhor, nosso corpo, alma e espírito nas Tuas mãos e pedir que o Senhor tome conta de nós, nos encha do Teu Espírito Santo, Pai. E que a palavra, que é o verbo, que o Senhor falou que o Senhor é o verbo, Jesus, possa penetrar o nosso espírito, Senhor, fortalecer as nossas vidas, Pai, para que nós possamos resistir no dia mau, Senhor. Prepare esse tempo de oração, prepare esse estudo, Senhor, que nós possamos receber, não com ouvidos carnais, Pai, mas com ouvidos espirituais, aquilo que o Senhor tem para revelar e para entregar a cada um de nós, nessa noite, nesse momento, Pai. Coloca os Teus anjos aqui acampados, guarda os nossos amados, Pai, livra de todo mal, cada um que está acompanhando, que está apresentando o seu pedido de oração. Assim também, Pai, manifesta o poder da oração, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que a oração do justo, ela muito pode quanto aos seus efeitos, Pai. E assim, como justificados pelo Teu sangue, Pai, escolhidos para Te servir, Senhor, nós oramos sabendo que a nossa oração diante de Ti é eficaz, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus. Bom, então vamos lá fazer uma pequena recapitulação. Primeira aula, o que a gente falou? Palavra. 3 P's. Palavra, perseverança, promessa. Amém? Porque nós somos aqueles, Hebreus 10, 36, nós somos aqueles que pela alcançamos as... Tem atalho para promessa? Não. Qual que é o melhor atalho para promessa? Perseverança. Tá? Segunda aula, qual foi o nosso versículo-chave? Qual que é a melhor fonte de perseverança que já inventaram na vida? Tribulação. Eita, Senhor. Vamos falar que essa bispa não ensina nada para as ovelhas da Flórida. Tribulação. Por quê? Qual que é? Porque se alegre na tribulação, sabendo que produz... A perseverança produz experiência. E a experiência gera esperança que não confunde. Romanos 5:3. Amém? Segunda aula. Terceira aula, o ciclo da perseverança. Qual que é? Hoje é Jesus. Qual que é o versículo-chave? Tiago 1:2.
tendo efeito de que a perseverança tenha ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, para que não falte em você coisa alguma. Amém? Recapitulado? Então, pelo amor de Deus, vocês aprendam, porque senão eu vou me sentir uma incompetente. Então, falamos sobre desentulhar os nossos poços. Amém? Amém. Desentulha tudo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a perseverança na vida de Jesus. Então, Mateus 4, de 1 a 11, você pode abrir sua Bíblia aí junto comigo, na Bíblia Apostólica, que é a nossa Bíblia que tem as notas, né? Aliás, eu vou ler uma das notas hoje para começar, porque essas notas de rodapé da Bíblia Apostólica foram 10 anos das anotações da Bíblia do meu pai, apóstolo Estevão, que nós transcrevemos, e isso virou um trabalho maravilhoso junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, você que ainda não tem tua Bíblia Apostólica, você encontra lá no gospelbay.com.br. Então, para quem tem, acompanha junto comigo, página 1150, Mateus 4. São uns versículos só, então vou ler rapidamente, porque hoje a perseverança é na vida de Jesus. Amém? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. Quem levou Jesus até o deserto? Para ser o quê? Tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo. O pináculo era uma junção, assim, uma esquina, um ponto mais alto, uma esquina no ponto mais alto. O colocou no pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará. Aqui Satanás usando a palavra de Deus, hein? Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus, porém, lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o... Amém? Então hoje nós vamos falar sobre como nasceu o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele na adolescência dele, foi numa das festas com os pais, ficou no templo, ministrando a palavra, entre os sacerdotes da lei. Ali ele foi reconhecido como um mestre, né? Os pais dele foram embora junto com a caravana, no meio do caminho descobriram: cadê Jesus? Esqueceram de mim. Jesus estava lá, quando chegaram, Jesus estava no templo. Essa foi o primeiro, assim, a marca de que Jesus tinha uma vida ministerial, com uns 12, 13 anos. E aqui, depois que Jesus foi batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto para começar o quê? A vida espiritual dele, que até então ele só agia como um homem natural. Amém? E aí é importante a gente se atentar por alguns pontos, porque a perseverança ela tem que ter ação no mundo espiritual, né? Porque você ter força na tua carne, você resistir com as tuas ideias, amém. Mas quando você tem uma perseverança que é fruto do teu espírito, ela te leva a vencer a Satanás. Então, que horas que nós somos atacados? Nas horas das nossas fraquezas carnais. Então, depois de 40 dias de jejum,
depois de 40 dias de consagração. Então, dentro da nossa visão, a gente tem 12 jejuns no ano, né? E, mas por que tanto jejum? Porque existem castas de demônios que elas só são expelidas com jejum e com oração. Não adianta, tá? Mas eu tô na igreja. Mas eu oro. Mas eu falo com Deus. Amém. Mas se você não jejuar, tem coisas que não vão sair da tua vida. Então, é importante a prática do jejum e da oração. E também a gente precisa ter a consciência que depois de 40 dias, não chegou uma bênção para Jesus. Apareceu o tentador. Então, tem muitos jejuns que eles estão nos preparando para uma guerra. Tem muitos jejuns que estão nos preparando para receber uma bênção, mas tem muitos que é o quê? Você espiritualmente está preparado para poder vencer a Satanás. E ali, depois de 40 dias jejuando. Então, por que eu falo que eu gosto tanto dessa Bíblia? Aqui na nota do rodapé de Mateus 4:2, fala sobre os tipos de jejum. Que muitas vezes eu recebo de vocês dúvidas sobre os tipos de jejum. Então eu vou ler rapidamente para que vocês tenham essa consciência. Então fala o quê? O jejum é uma arma poderosa espiritual ligada à oração. E a Bíblia fala de alguns períodos de jejuns. Então vamos lá. Jejum de 21 dias é um jejum para quebra de resistências malignas, para que você possa receber bênçãos do Senhor que já estão determinadas. Qual que é a base bíblica disso? Daniel 10:3, quando Daniel jejua, porque o anjo chega e fala para ele: desde o primeiro dia que você se dedicou a me buscar, as tuas bênçãos já estavam liberadas, mas o dominador da Pérsia, o príncipe da Pérsia, o dominador dessa área, então a guerra espiritual, não permitiu que eu chegasse aqui. Amém? Esse é um dos tipos de jejum. O outro tipo de jejum, que é esse que Jesus praticou, jejum de 40 dias. Esse jejum é para quê? Para que você tenha vitória contra habilitações demoníacas, para que você entre em novos ciclos, fases da sua vida. Então, aqui na nota de rodapé, como um novo patamar, um novo ciclo, base bíblica, Deuteronômio 9:9. Outro jejum que está citado aqui, períodos de jejum, jejum de 7 dias, como uma estratégia de consagração de guerra, como Josué, em 6:15. E também jejuns prolongados até que a bênção se concretize. Então, o jejum, ele deve fazer parte da vida do cristão. Amém? Fez parte da vida de Jesus Cristo. Então, por muitas vezes a gente vê o jejum como parte da vida espiritual de Jesus Cristo enquanto homem. Então, tem que fazer parte da nossa vida. E nós precisamos estar muito posicionados, porque muitas vezes é difícil a gente praticar o jejum, né? Porque a gente fala, amanhã eu começo, amanhã eu faço. Mas quando nós temos algo a ser vencido, é fundamental que a gente seja fiel no jejum. Jejum sem oração é regime, né? É. Mas não tem jeito, Rô. Quando a gente está em jejum, você acaba entrando em oração, né? Então, por exemplo, você acaba que você fica o dia inteiro em espírito. Exatamente, porque toda hora que você lembra que você quer comer, você lembra, eu estou em consagração. E essa lembrança faz com que você se ligue com o teu espírito, mais do que com a tua carne, né? Então o jejum é uma arma muito poderosa mesmo. Então esse é um ponto muito importante. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito. Então tem muitas vezes que o próprio Espírito Santo de Deus nos leva para alguns desertos para que a gente possa ter vitória completa contra Satanás. E aqui a gente vê como é importante vocês terem esse tempo de receberem um estudo bíblico, você que está em casa também. Por quê? Como que Jesus venceu o tentador? Como é que Jesus venceu a Satanás? Com a palavra. Com a palavra.
Então, o Satanás, ele conhece a palavra de Deus. Ele pode trazer dúvida dentro do teu coração. Ele foi falar com Jesus o quê? Com a palavra. Mas está escrito, né? E Jesus ali, porque ele estava cheio da palavra, ele pôde resistir ao diabo. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se você sofre um ataque demoníaco, que é o que mais acontece hoje, e você não tem a palavra, o que acontece? Você sofre todas as consequências daquele ataque. Por quê? Porque não tem proteção, não tem filtro, não tem antivírus, não tem barreira para aquele ataque que você vai sofrer. E a gente não pode ser inocente e pensar, imagina, se na hora da necessidade, Jesus teve fome, Satanás se apresentou para Jesus, olha que ousadia, né? Quanto mais contra as nossas vidas. Então, cuidado com as tuas horas de necessidade, cuidado quando você está muito cansada, cuidado quando você está fragilizada, cuidado quando você está passando por uma luta financeira, cuidado quando você está passando por uma enfermidade, porque nessas horas que a gente está um pouco mais enfraquecida, Satanás vai aproveitar que você não está na sua força máxima para te atacar. E aqui a gente vê a perseverança de Jesus na postura dele do começo ao fim. Então, versículo 4, 7, 10, o que Jesus tinha? Ele conhecia a palavra, né? Com 12 anos, quando ele estava lá falando no templo da palavra, os mestres da lei ficaram admirados de tanto que ele conhecia a Bíblia. Então, nós como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos conhecer a Bíblia na profundidade. E outra coisa que é muito gostosa, sabe? Eu me preparo para os estudos de uma maneira muito diferente do que para os cultos, né? E essa semana eu precisei aconselhar uma pessoa pelo WhatsApp mesmo, e eu, meu Deus, que palavra que eu vou dar para essa pessoa? E na hora Deus me lembrou o estudo de quinta-feira passada. Ele estava fresco no meu coração. E eu ministrei a pessoa toda embaseada no estudo, e a pessoa falou, gente, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Era tudo que eu precisava. Então, a boca vai falar do que o coração se encheu. Então, esse tempo que a gente está aqui, que a gente estuda, que a gente anota, esses versículos, né, que a gente grifa e ressalta e traz a lembrança, eles são armas de guerra. É um momento gostoso, é um momento que a gente está aqui em comunhão, mas na verdade eles são armas de guerra. Bom, a primeira tentação que Jesus passou e ele venceu através da perseverança dele foi a primeira coisa que o diabo mais fala para todo mundo que caminha com Deus. Você é filho de Deus? Quantas vezes Satanás fala assim, se você fosse amado por Deus, isso não estaria acontecendo com você. Quem já foi assolado por esse tipo de sentimento? Né? Aí você vê uma pessoa do teu lado vivendo aquilo que você está perseverando para viver. Aí Satanás fala o quê? Se Deus te amasse, ia fazer para você também. Então, a primeira lugar que o inimigo ataca é a nossa filiação. Por isso que é tão importante a gente ter consciência da nossa filiação espiritual. O que Paulo falou? Muitas pessoas você pode chamar de mestre, mas pai espiritual só aquele que te gerou. Isso é uma filiação que Deus nos dá, né? Tem gente que não entende por que crente se chama de irmão, tira até o sarro, né? Ô irmão, ô irmão, ô irmão. Por quê? Nós temos a consciência de que todos nós somos filhos de Deus,
herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, porque isso foi uma bênção que Jesus nos entregou. Ele falou, vocês não são mais servos, vocês são amigos, vocês... Agora, a porção que era minha de filho, eu divido com vocês. Vocês são todos filhos de Deus. Então, se todos somos filhos de Deus, você automaticamente é meu irmão. Então, a gente chama de irmão, né? Porque a gente tem esse entendimento. A primeira coisa que o diabo vai querer atacar é o seu vínculo com o seu pai. Duvide do amor do seu pai. Não se entregue ao amor do seu pai. Não creia que esse pai cuida de você, né? Será mesmo que esse pai está ao teu redor 24 horas por dia? Será mesmo que ele está olhando as tuas dores? Será mesmo que ele está vendo os seus problemas? Então esse é um ponto de ataque para que a gente saia do nosso lugar de perseverança. Mesmo que você esteja no meio do deserto, não ache que porque você está no deserto, você não vai ser atacado. Na verdade, é exatamente nos teus desertos, são os teus dias de maior ataque. Porque depois, em todo o ministério de Jesus, Satanás não se apresentou diante dele. Mas no deserto, ele se apresentou. Então, cuidado com os seus dias de deserto. Porque Satanás vai querer falar com você, ó, cara a cara. E a primeira coisa que Jesus respondeu, versículo 4, 7 e 2. Então, eu não vou viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra. Então, leia a palavra. Ouça a palavra. Está debaixo de ataque? Ouve culto manhã, tarde e noite. Baixa os podcasts. Lembra da palavra que você ouviu no domingo. Coloca de novo no teu carro. Se precisar, escreve post-its. Cola no retrovisor do carro. Cola no teu banheiro. Quando mais que ver nasceu, eu estava numa consagração. Eu li a Bíblia de capa a capa de novembro a maio. Eu já li a Bíblia 4 vezes. Ando meio... num ideal, né? Era a gente ler uma vez por ano. Mas eu li inteira 4 vezes até hoje na minha vida ministerial. E aí eu fiz esse voto. Por quê? Porque eu estava precisando muito de estar forte. Então não dava para eu ouvir os meus sentimentos. Não dava para eu ouvir as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu, junto com o meu marido, a gente fez um voto de orar 7 vezes por dia. E ler a palavra 7 vezes ao dia. E isso foi maravilhoso. Isso me sustentou. E que eu falava, gente, não é possível que em 7 versículos... 7 capítulos, não vai ter um versículo que vai falar comigo. Vai. Aquele versículo que falava comigo, eu escrevia num post-it. E eu espalhava em todos os lugares. E no dia seguinte eu pegava aquele post-it e dava para alguém. E era muito legal porque sempre a pessoa que eu dava falava, olha, eu precisava receber essa palavra hoje. E aquela palavra tinha me alimentado no dia anterior, né? Então... a gente não vive só de pão. Às vezes a gente fica sem comer algumas horas, dá hipoglicemia, baixa tal. Só que a gente se esquece que se a gente ficar sem alimentar o nosso espírito por alguns dias, aquela palavra do domingo não vai te sustentar a semana inteira. Você precisa de mais alimento durante a semana. Amém?